Olá para você, amigo da Prêmio Esportes. Estamos aqui mais uma vez com o Papo de Arbitragem. Eu sou Rodney Brocanelli e eu tenho aqui ao meu lado o César Coronado, nosso especialista em arbitragem, com mais de 15 anos aí apitando competições da CBF e da Federação Paulista de Futebol. Hoje um programa bem diferente, muita chuva aqui na cidade de São Paulo, final de tarde bastante chuvoso, então pode ser que vaze aí batidas de janelas, chuva caindo aqui também em algum lugar, então fiquem tranquilos, mas está tudo sob controle. Coronado, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, queria que você saudasse os ouvintes. Boa tarde, boa noite os ouvintes, aqui também na região do Morumbi, aqui, Rodney, parecia que ia acabar o mundo, pelo amor de Deus, vento, chuva, tempestade, tá parecendo, sabe o que, Rodney? Tá parecendo a situação da arbitragem, viu? Tá meio complicado esse ano, viu? Pois é, né? Vamos ver se a partir do ano que vem é só tempo bom aí para arbitragem. Eu vou começar agora com um caso meio cabuloso, né? Na segunda-feira estourou uma notícia em vários portais da internet. Eu vou ler aqui na íntegra, ou grande parte dela, e aí você depois analisa. O presidente do Sintrace, Sindicato dos Trabalhadores de Arbitragem Esportiva do Estado do Rio de Janeiro, Marçal Mendes, afirmou na última segunda-feira, dia 7, que os árbitros brasileiros são pressionados para que não cometam erros em jogos contra o Palmeiras. Segundo ele, essa pressão vem da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, que é presidida pelo Marco Polo Del Nero, conselheiro vitalício do Palmeiras e sócio benemérito do clube. Tem aspas aqui para ele: se o árbitro erra contra o Palmeiras lá dentro do Allianz Parque, fica fora da escala para outros jogos. E ele diz aqui: duvido que seja indicado para uma vaga na FIFA. Todo mundo sabe o motivo, sabe que Marco Polo é sócio benemérito do Palmeiras. Antes de você comentar, eu só queria informar que esse sindicato, Sintrace, Sindicato dos Trabalhadores da Arbitragem Esportiva do Estado do Rio de Janeiro, ele é recém-fundado, foi fundado agora no mês de julho de 2016, é presidido pelo Marçal Mendes, e na sua diretoria lá tem outros nomes também, não tão conhecidos assim do grande público. E a minha pergunta, Coronado, é a seguinte: existe pressão? Até que ponto as declarações do Marçal Mendes são verdadeiras? O que naqueles grupos de WhatsApp passam aí para você? O que você pode falar sobre todo esse caso, Coronado? Olha, Rodinho, na verdade eu não preciso de grupo de WhatsApp. Eu participei disso 15 anos. Eu trabalhei 20 anos na federação, mas 15 anos no alto nível, na primeira divisão. A pressão existe, lógico que existe, muito mais quando você arruma equipes grandes. Por quê? Porque eles têm mais força? Não. A equipe grande está mais na televisão, mais na mídia. É um clube que investe mais. Então a repercussão do erro é muito maior do que Mirassol, com todo respeito a Mirassol e Taquaritinga jogando primeira divisão. O erro vai ser o mesmo, porém a repercussão vai ser muito maior. Então sempre falam, eu sempre ouvi na minha carreira, olha, se você errar contra time pequeno ou time grande, sempre foi assim. Lógico que com time grande a repercussão é maior, até pela influência do clube na federação e na entidade. Mirassol, te garanto, ou Taquaritinga, ou seja, o clube que for, desculpe citar Mirassol várias vezes, mas outras equipes do interior, se participam no momento desse e vão para a federação reclamar, não vão ter a mesma força que uma equipe grande. A pressão, sim, existe para o árbitro não errar e não cometer erros com a equipe grande, porque a mídia será muito maior, mas o árbitro deve se preocupar com todos os jogos, tanto pequeno quanto grande. Não vejo isso, não vi isso na minha carreira. Em 15 anos, errei sim com time grande e errei com time pequeno e a minha suspensão foi igual. Se fosse diferente, eu estaria ferrado. Desculpe até a palavra, mas nunca vi, não vejo a situação. Também existe boato, como diz leite com manga, né, que faz mal. Sempre falaram, se errar contra a equipe carioca, você não apita mais na CBF, na época do Armando Max. E a gente viu erros, e os árbitros errando para um lado e para o outro. Os erros acontecem, a pressão é maior com a equipe grande e menor com a equipe pequena. Devido ao quê? Mídia, investimento, situação do clube e classificação na tabela. Não vejo isso, não acredito. É um comentário que não tem, é um comentário vazio, na minha opinião. Eu tive lá dentro, não é que eu vi em grupo de WhatsApp, eu conversei, eu estive em vestiário em grandes jogos, finais, campeonatos paulistas, o árbitro reserva. Nunca vi a situação, eu vi outras situações de pressão. Pressão como está agora. Todo mundo errando muito, e você entrando em campo pressionado para não errar. Seja em jogos de TV ou não. Então não concordo, Rodney, nunca ouvi falar nisso. O Marco Polo o Coronel Marinho é São Paulino, alguns não sabem, o Coronel Marinho é São Paulino, o Arthur, presidente do sindicato que era da comissão, é palmeirense. Todos envolvidos no futebol, Rodney, tem um time. Eu tinha time quando apitava, tenho meu time até hoje,
nunca me interferiu no meu trabalho. Quando eu entrava dentro do campo eu era árbitro, e quando assistia na televisão, na minha casa ou na arquibancada, eu era torcedor. Tem que saber fazer o discernimento. E todos que eu trabalhei, tenho certeza que nunca reparei, nunca senti esse tipo de pressão de errar a favor ou prejudicar um pequeno a favor do grande. Eu queria só acrescentar também, Coronado, referente a essas declarações, o Marçal está falando que realmente vários árbitros estão chegando para ele falando que existe essa pressão. A minha opinião é a seguinte: se existe a pressão, então eu acho que a arbitragem teria que achar alguma outra maneira disso vir a público, porque, como eu falei, esse sindicato presidido pelo Marçal é um sindicato que começou há pouco tempo, não tem representatividade. Eu andei pesquisando sobre o Marçal na internet, a gente sabe que ele tem um histórico aí de denúncias contra a Federação do Rio de Janeiro, contra o pessoal que cuida da arbitragem na Federação do Rio de Janeiro. É uma pessoa bastante polêmica. Então eu acho que, se existe esse tipo de pressão, os árbitros deveriam arrumar uma outra forma disso vir a público. Não utilizando um personagem que realmente está à frente de uma associação que sequer tem representatividade. Concordo plenamente, Rony. Seu comentário foi totalmente perfeito. Se o árbitro tiver que se expor, nós temos aí, né? Eu não sou mais árbitro, mas ainda me considero pela classe. Nós temos a ANAF, que é a Associação Nacional, que representa os sindicatos dos árbitros, e é por ela que se deve representar ou se reprimir qualquer tipo de ação. Então, esse sindicato eu não conheço, o Marçal já conheço, já vi histórias dele, mas a verdade é uma só. Foi um comentário de um rapaz que briga já na sua federação local e está querendo fazer polêmica, gerando uma polêmica maior, aproveitando a situação da arbitragem, infelizmente, e eu não concordo com ele, e tenho certeza que os árbitros, a maioria, não concordam também. Muito bem, vamos virar a página então. Vamos falar de um caso, eu acho até chato falar sobre isso, mas a gente tem que citar, né? É o caso do Ferreira, né? O zagueiro do Guarani, na partida final entre Boa Esporte e Guarani, né? A equipe de Minas sagrou-se campeã da série C, mas realmente o lance que ficou foi o surto do jogador Ferreira, o zagueiro. Ele agrediu o juiz, o árbitro da partida e também um companheiro, né? Na verdade, eu queria então que você falasse sobre toda essa situação. Primeiro, eu vi o lance várias vezes, eu achei que não foi uma falta para expulsão. Mas, independente disso, não justifica a atitude do jogador Ferreira, que infelizmente vai ficar marcado na sua carreira, vai ter essa mancha na carreira por causa de todo esse papelão. Essa imagem aí correu o Brasil, se duvidar, correu a internet, vai correr o mundo, e realmente, por mais que ele peça perdão, por mais que ele se desculpe, realmente é algo que vai ficar colado na imagem dele, né, Coronado? Com certeza, ele foi muito feliz, Rodney. Eu vi toda a cena por vários ângulos, vários canais, vários tipos de situação, de imagens. Infelizmente ele perdeu o controle, agrediu o árbitro. Se eu fosse de uma comissão punição de atleta, seria eliminado do futebol. É uma ação que não representa, não tem motivo se acertou o árbitro ou não. O árbitro tem que respeitar o atleta não, impossível, não tem como tocar num jogador ou num árbitro, nem um árbitro tocar num jogador. Agrediu o próprio jogador, estava descontrolado, vai ser punido gravemente, que a punição sirva de exemplo, e ainda além disso, vai receber um processo judicial civil do árbitro por perdas e danos morais, porque foi vexaminosa a cena, passou para o mundo todo, não só para o Brasil. Hoje em dia, em menos de meia hora já estava na internet rodando, e prejudicou a imagem do Guarani, que tinha feito uma campanha maravilhosa, voltando agora para o cenário do futebol. Um jogador que vai ficar marcado. Espero que ele, na minha opinião, não deveria nem voltar mais a jogar futebol, mas que tenha, como todo cidadão normal, tenha a chance de poder se recuperar e se tornar um bom atleta. O árbitro é o Marcos Matheus Pereira. Depois da partida ele fez um boletim de ocorrência, então vai ocorrer um processo na área civil. A falta propriamente dita, você chegou a ver? Para mim, eu achei que não houve a falta, mas não para cartão amarelo. Não sei a sua opinião. Não acho também que foi para cartão vermelho, para cartão vermelho, né? Desculpa, cartão vermelho mesmo. Isso, eu não acho que foi para cartão vermelho, mas isso na ação do árbitro não torna a ação dele, né? A reação dele, a gente possa aceitar. Ele poderia ter gesticulado, reclamado, o Guarani reclamar na federação, os procedimentos normais, mas nunca, jamais tocar num árbitro ou no qualquer companheiro de campo, de esporte, do jogo. Situação bizarra, para mim foi vexaminosa. O Guarani, uma grande equipe, passar por isso, e o árbitro vai ficar marcado também, infelizmente.
E vamos dizer que o Ferreira vai ter todo o direito à defesa, com certeza isso vai para o STJD, vai ter direito à defesa, mas infelizmente é aquilo que eu falei, ele vai ficar com essa mancha na carreira. Bom, vamos seguir aqui, vamos falar agora de 2 lances importantes aí do final de semana, sempre é bom, eu sei que já foram bastante explorados, mas é sempre bom ter a opinião do Coronado. São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Corinthians, no Morumbi, sábado à noite, partida que a gente transmitiu pela Prêmio Esportes em parceria com a Rádio Jaraguá FM 7,5. O pênalti no Kelvin. No estádio eu estava lá, eu, Felipe Fiore e o Tomás Pereira, e fomos unânimes em dizer que não foi pênalti. Eu queria saber a sua opinião no lance que originou o primeiro gol no São Paulo, uma possível falta do Fagner no Kelvin. Bom, veja bem, Rodney, lance que polêmico, hein, Rodney? Vocês 3 acharam que não foi? Sim, nós 3 achamos que não foi, que de repente o Kelvin forçou a passagem pelo... Mas tudo bem, a opinião ficou, e eu queria saber a sua, então. Então eu vou falar para você. Fico contente que vocês estão tendo uma visão boa de arbitragem. Acho que o convívio e a conversa nos programas que nós tem em cada programa, você vai aprendendo, eu também aprendendo do lado jornalístico, e você aprendendo como observar o lance. Muito bem, a bola sai em direção totalmente reta, ele toca na bola, apenas na bola, não foi pênalti, o Kelvin se joga. Quando sente o contato, ele não alcança a bola. O zagueiro do Corinthians, você pode ver que a direção da bola é totalmente reta, o posto. Ele só toca na bola. O árbitro, infelizmente, ele vem posicionado muito aberto por trás do lance. Se ele tivesse fechado um ângulo mais interno, ele teria a visão frontal do lance e teria visto que o zagueiro tocou apenas na bola. Isso foi mais um erro de posicionamento que levou a ele ao erro técnico, que foi a marcação do pênalti. Então, se ele tivesse um pouco mais para dentro da área, o árbitro, ele teria conseguido ver esse lance mais de frente e teria percebido que foi só toque na bola. Portanto, não foi pênalti, se equivocou o árbitro no primeiro gol, na marcação do primeiro pênalti que saiu o gol do São Paulo. Muito bem, só para você ver então, Coronado, os programas já estão começando a fazer efeito, nossa análise lá no campo já começa a ser diferente. E eu queria falar então, só para a gente encerrar então, do outro lance polêmico nesse final de semana, que foi o lance que originou o gol do Palmeiras. Houve escanteio, não houve escanteio, tem gente falando que a bola tocou no braço do Paulão, tem gente falando que não. Eu queria saber então a sua opinião. Esse lance eu não vi ao vivo, só vi depois na reprise, mas eu queria então saber qual é o seu parecer a respeito desse lance que gerou muita discussão. Bom, Rodney, eu não posso falar que foi ele que me falou, mas é um grande irmão, e eu tenho certeza que eu vou dizer, certeza absoluta contra qualquer mídia, qualquer imprensa. Ele viu que a bola tocou no braço e a imagem mostra claramente, ele bem posicionado, deu sorte, não foi o assistente que viu, foi o árbitro que viu o Périx Bassol, grande amigo, e não é por ser amigo que eu estou falando, se tivesse errado eu ia falar, parabéns ao Périx, não foi o assistente que viu, o assistente número 1, tá? Eu tenho certeza porque eu tive contato com ele, e ele claramente disse que foi ele que viu, a bola bateu no braço sim, a bola sai no escanteio, muito bem o Pérez posicionado, humildemente, aceitou, me atendeu com muito carinho, uma pessoa de grande coração, um árbitro que quando erra também ele me atende, e sabe ouvir, às vezes eu coloco alguma situação, mas é um árbitro de parabéns, está numa fase sensacional, a bola bate no braço, escanteio, e aí posteriormente saiu o gol do Palmeiras, que também foi legal, reclamaram do impedimento, Cleiton Xavier estava no lance, na linha normal, posicionamento normal, gol normal, e muito bem esse trio de arbitragem, um jogo difícil, e ele até brigou comigo, viu, Rodney, aqui no nosso programa, eu chamei ele de Pedro antes do jogo, me desculpa, Périx, parabéns, muito bom jogo, ele vai ouvir o programa, parabéns, você humildemente, quando erra e quando acerta, sempre a mesma pessoa, muito parabéns e boa sorte aí no final. Ele acertou, escanteio e posteriormente o gol do Palmeiras, Rodney. Muito bem, então tá aí. Então realmente falamos aí dos lances polêmicos desse final de semana. E é isso, Coronado. Então a gente volta. Aí eu preciso saber de você quando é que a gente volta, porque você tem compromisso a partir de agora lá em Pernambuco. E então, na sua despedida, eu queria saber então quando que retomaremos aqui o papo de arbitragem. Rodney, normal, vamos continuar normal na gravação. Estarei num evento de futebol na Arena Pernambuco, em Porto de Galinhas, com Sidney Botelho, Edmar Ferreira, o pessoal da Rádio Prêmio Esportes. Estará junto, a gente estará junto, eles na cabine e eu dentro do campo apitando, torneio de futebol amador do Brasil inteiro, mas estarei gravando o programa com você, internet, vamos que vamos, a gente só vai mudar um pouco o horário da gravação, eu vou passar para vocês meu horário, mas que eu esteja livre do evento, e um abraço a todos, estou muito feliz com o programa e a gente está passo a passo conquistando espaço aí. Um abraço a todos os árbitros,
tem que se unir e vamos juntos até o fim e sempre contar comigo. Errando, acertando, a parte técnica e disciplinar a gente explica. Muito bem, então é isso, coronel. Eu agradeço a você. Boa viagem, bom trabalho. Espero que você também aproveite aí o lazer também. Porto de Galinhas é um sonho. Então, e a gente volta aqui então na próxima semana então falando sobre a arbitragem. Obrigado, coronel.